A paz de Jesus, meu querido irmão e minha irmã, que a paz de Deus esteja com você, esteja na sua casa. Hoje, quinta-feira, dia 30 de agosto, queremos então mais uma vez meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também, vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a mensagem central deste evangelho que nós estamos meditando hoje é sobre ficai preparados, ou seja, vigiai e orai, porque nós não sabemos em que hora o Filho do Homem virá. Porque eu sempre costumo dizer que neste mundo nós estamos de passagem. A nossa casa, a nossa morada eterna não é neste mundo, é junto de Deus. Enquanto nós estamos neste mundo como os peregrinos, somos chamados então a fazermos a missão de Deus acontecer na nossa vida e no meio deste mundo. E qual é a missão que Deus então nos manda a nós fazermos? A sermos o seu amor no meio da humanidade. Manifestar o amor de Deus que Ele tem por nós em nossas atitudes e em nossas ações. Vigiai, queridos irmãos e irmãs, para que Cristo entre em nossa vida. É Ele que nós devemos deixar com que Cristo somente entre em nossos corações e assim Ele reina. E para deixar com que Cristo só entre em nossas vidas, nós devemos então estar perseverante na oração, sempre lermos a palavra de Deus, meditá-la, sempre estarmos na missa, fazer o nosso momento de espiritualidade. Assim nós estamos enriquecendo de Jesus em nossas vidas. Se nós distanciamos de Deus, nós então abrimos a brecha para que o inimigo entre na nossa vida. Porque há tantas injustiças, tantas corrupções, tantas pessoas pensando maldade dentro dos corações e também tanto pecado em nossa vida. Quando nós cometemos, é claro, é porque nós não estamos vigilantes. Porque quando somos vigilantes, nenhum mal entra na nossa vida. Só Deus entra na nossa vida. Muitas vezes a gente também pode estar pensando, né? Só vou buscar Jesus quando eu estiver quase morrendo, quando estiver quase no fim da minha vida. Bobagem. Deus não quer isso para nós. Deus, Ele quer que nós o buscamos Ele enquanto nós estamos vivos. Deus quer que nós o amamos Ele a todo momento de nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, enquanto Deus não nos chama ainda, vamos fazendo bem. Fazer o bem sem olhar a quem, como disse a frase. Então vamos manter essa vigilância na oração e aquilo que rezamos, vamos colocar em prática em nossas atitudes, em nossas ações. Rezar, sem dúvida, mas não deixar de amar o próximo, de fazer o bem ao outro, de acolher bem a cada vez mais os irmãos e irmãs que convivem conosco. Assim, sem dúvida, rezando e fazendo caridade, estaremos também fazendo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Nossa Senhora da Glória e de São Francisco de Assis, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fique na paz, meu irmão, que Deus sempre vos acompanhe.